falar sobre o Fleury, sobre 50 anos de Fleury, dedicação do Fleury à USP, é muito gratificante. Primeiro, porque eu aprendi organização do trabalho lá ainda quando eu era uma aluna de engenharia de produção, com o livro do Fleury, né? A gente, o primeiro contato com essa questão da organização do trabalho foi com o grupo de pesquisa que ele sempre liderou na área de organização, né? Que estuda até hoje. Depois ele avançou para a internacionalização, mas a questão da organização do trabalho, a primeira vez que eu ouvi falar de sociotécnica foi no livro, né? E eu lembro que essa lente teórica da sociotécnica, até hoje, é fundamental para a gente entender as transformações, né? Que a engenharia de produção está sofrendo. Então, não só ele fez parte lá da formação do background, mas como é muito presente na discussão até hoje, que ele sempre busca também, né? Eu acho que uma coisa bacana numa carreira longeva de contribuição, né? Você continuar contribuindo por 5 décadas, né? Essa curiosidade, essa vontade de entender, né? Como a engenharia de produção se transforma, né? Hoje a gente vive o desafio da transformação digital, o desafio, né, dessa estrutura muito mais de uma lógica industrial, né, muito mais fluida, né, em que a gente tem todo esse ecossistema de inovação funcionando, né. Então, ele se manteve atual, né, por essas 5 décadas e a gente ajuda aí a gente a pensar em engenharia de produção, tem sido fundamental aí na nova discussão do departamento, das novas áreas, né. Então, são 5 décadas de contribuição e ele continua absolutamente no estado da arte, né? Então, é uma inspiração para quem estuda, para quem pesquisa a área de engenharia de produção e uma referência, né? Então, acho que essa é a primeira contribuição dele como um teórico da área que contribui e tem um papel importante aí na academia, na área de engenharia de produção. Para o departamento, né, desde que eu entrei no departamento, ele foi chefe por várias gestões, né, ele tem o dedo dele ali na graduação, na pesquisa, na extensão, né, sempre uma atuação ali do diálogo, né, da troca, né? Então acho que isso vale muito comentar. Acho que todo mundo que teve a oportunidade de interagir com o Fleury sabe que ele é do diálogo, da discussão, da troca, procurando aí tirar contribuição de maneira bastante efetiva. Então acho que de maneira geral a gente tem aí uma contribuição de 5 décadas para o departamento, absolutamente relevante, quantas pessoas ele formou, que ele tocou a carreira, que ele orientou, só de orientação no departamento, ele tem vários docentes, né? Tem aí a Márcia, que já se aposentou, tem o Salerno, tem o Davi, tem os Ilbovícios, tem o Roberto Marques, tem uma série de pessoas que foram orientadas do Fleury, que estão não só no nosso departamento, né, onde a área de tecnologia, trabalho e organização que ele criou lá atrás e que agora está nessa fase de mutação e ele está ajudando a desenhar, né, tanto esse grupo que se formou naquela época, como em várias outras escolas de engenharia que a gente tem professores que foram formados pelo Fleury. Então, acho que esse é um legado, né, não só do que ele construiu como teoria, mas o que ele orientou e que reverberou, né? Então, acho uma carreira muito bonita, muito inspiradora. Quero chegar lá nas 5 décadas igual, contribuindo, atual, né? E vendo meus orientados também aí ajudando na engenharia de produção. Que coisa bonita e que carreira inspiradora. Parabéns, Fleury. Obrigada por estar com a gente por 5 décadas. Tudo de bom. Mais 5. Caro Fleury, queria mandar um abraço afetuoso nesse momento em que você completa 50 anos, 5 décadas, meio século de contribuição notável, incrível
para a construção, consolidação, florescimento, prosperidade do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Tantos alunos passaram por você, tantas pessoas você iluminou, e me cabe, em primeiro lugar, te agradecer como colega, em segundo lugar, dizer que tenho o privilégio de contigo conviver praticamente ao longo desse período. Fomos recém-formados da Poli, você em Naval, eu em Engenharia Química. Nos encontramos na época de pós-graduação, trabalhamos juntos no SENEC, Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores, convidados pelo saudoso professor Henrique Silveira de Almeida. Entrei mais adiante no Núcleo de Política e Gestão Tecnológica, do qual você é um dos cofundadores, núcleo esse importante, um dos mais longevos da universidade, que articula a poliprodução com a FEA e depois com outros departamentos. Fomos vizinhos no Butantã, ficamos muito próximos, Rochelle, eu, você, Maria Tereza. Conheci teus filhos quando pequenos, acompanhei o crescimento e sou muito orgulhoso também de ter um deles, o André, como colega de departamento. Enfim, é uma vida em conjunto e que nos levou a nos tratarmos de compadres. Então, compadre Fleury, te desejo muita saúde, te desejo felicidades, continuidade da notável produção intelectual que você vem mantendo, alegria com a tua família e carinho de todo mundo que te aprecia. Olá, estou aqui para prestar uma justa homenagem ao grande amigo e colega professor Afonso Fleury pela sua grande dedicação ao Departamento da Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP, uma grande contribuição para a engenharia de produção do Brasil e testemunhar que, na realidade, o professor Fleury foi uma liderança acadêmica fundamental para toda a história do Departamento de Engenharia de Produção. A minha história, em particular, né, o meu relacionamento acadêmico e de pesquisa com o professor Fleury, se inicia lá no final dos anos 80, não sei se ele se lembra, não sei se você, professor Fleury, se lembra, num episódio, né, cruzando com você nos corredores da Faculdade de Economia e Administração, da FEA, USP, onde eu iniciei alguns créditos, algumas disciplinas de doutorado. Você já o conhecia de outros encontros acadêmicos, né? Você me convidou para conhecer o programa de doutorado da Engenharia de Produção, né? E logo em seguida aceitei, transferindo os créditos feitos lá na FEA para o programa de doutorado do PRO. Éramos 3 apenas, né, no início do programa de doutorado do PRO. Logo em seguida vieram outros convites para participar de projetos de pesquisa coordenados pelo professor Fleury, o que me deu um grande orgulho. Na realidade, foi o meu início na vida de pesquisador e, em seguida, também uma oportunidade para ocupar uma vaga de professor no Departamento de Engenharia de Produção e tomei uma decisão muito importante e muito difícil para mim, né, pessoalmente, que foi me transferir como professor da USP, da Escola de Engenharia de São Carlos, para o Departamento de Engenharia de Produção da Poli. De lá para cá, foram inúmeras oportunidades de participação em projetos de pesquisa, participação conjunta com o professor Fleury, sempre sob a liderança acadêmica e de grande pesquisador renomado internacionalmente, que era o professor Fleury, que é ainda até os dias de hoje o professor Fleury, e para mim foi um grande orgulho. Além disso,
importante sinalizar que o início da minha participação também na Fundação Vanzolini se deve ao professor Fleury, que me convidou logo também no final dos anos 80 a participar como professor de uma disciplina do CEAI, do famoso CEAI, e de lá para cá outras inúmeras oportunidades de participação em projetos, em conjunto com o professor Fleury, e aí de lá para cá toda a história sinaliza, né, a grande importância de liderança acadêmica singular que o professor Fleury desenvolveu ao longo do tempo. Professor Fleury, um forte abraço, muita saúde, longa vida e grande sucesso ao longo dos próximos tempos. Meu forte abraço. Como parte deste evento em homenagem ao professor Fleury, eu queria lembrar um pouco uma das frentes de pesquisa, de atividades que o professor Fleury fomentou ao longo da sua carreira no Departamento de Engenharia de Produção. Ele é uma pessoa fundamental para se pensar em engenharia de produção no Brasil, em particular, no meu caso, que fiz a poli e fiz a matéria dele final dos anos 70 e depois sendo orientado dele, fiz um trabalho de formatura sobre organização do trabalho na COSIPA, numa indústria siderúrgica. Aquele momento para mim foi fundamental na minha carreira e também marcou, acho que um momento muito legal para mim, para colegas como Mauro Zibovicius, Mário Salerno, Fábio Zamberlan, todos nós orientados pelo professor Fleury no nosso trabalho de formatura, e todos esses trabalhos de formatura, mais alguns colegas meus no departamento, mais uma dupla, o Antônio Luiz e o Sérgio Shiozawa, nós conseguimos fomentar, através da liderança do Fleury, uma parceria com o Diese, numa época difícil, numa época em que isso era uma coisa nova e muito significativa do ponto de vista do que a gente estava vivendo ainda naquela época, numa época de ditadura no Brasil, que foi estudar o trabalho. Foi estudar o trabalho nas organizações, com apoio dos sindicatos de trabalhadores. Então fizemos trabalhos, esse grupo fez um trabalho não só na COSIPA, elaborado por mim e pelo Mauro, mas também um trabalho no setor bancário, mais um outro trabalho que estudou a questão da produtividade, tudo isso com apoio do Diese, em particular do nosso muito querido e falecido Walter Barelli, que foi uma figura muito legal, muito interessante e que deu muito valor à engenharia de produção, atuando nessa área do trabalho. E todos nós, sob a liderança do professor Fleury nessa época, conseguimos oferecer resultados, eu acho, muito interessantes e inovadores para aquele momento. Esses resultados foram consolidados no livro, o famoso livro azul. O pessoal dessa época e muita gente depois que milita na engenharia de produção, que dá aula, que pesquisa, conhece esse livro como o livro azul, que é uma coletânea dos trabalhos que fizemos, né? Então, esse livro azul, que teve a colaboração não só aqui de pesquisadores e professores da USP de São Paulo, mas também uma parceria com um grupo lá do Rio, liderado pelo Newton Vargas. Foi um marco muito importante e acho que abriu frentes, formou professores, alguns deles, né, como eu, estamos hoje no departamento, temos uma trajetória aí criada pelo Fleury, estimulada pelo Fleury, um grupo de professores nessa época e muitos outros que vieram depois, né? Hoje, em várias universidades importantes no Brasil e alguns até fora do Brasil, tiveram o apoio, o empurrão do Fleury. Então, acho que um dos principais méritos do Fleury foi essa visão que ele sempre teve, essa vontade que ele sempre teve de formar gente, de estimular pessoas a entrarem em novas áreas, criarem trajetórias acadêmicas. Acho que esse é um mérito indiscutível e eu sou uma prova disso, para o bem e para o mal. Tudo que eu fiz, todos os pontos eu acho que eu consegui atingir na minha vida, do ponto de vista acadêmico, tem de alguma forma a inspiração do Fleury nesse tempo todo. Esse é o depoimento que eu queria dar. Muito obrigado.
Minha história com o Fleury, com Afonso Fleury, é muito simples. Sem o Fleury eu não teria feito carreira em engenharia de produção. Bom, vamos lá. Eu fiz graduação em engenharia de produção na Poli entre 1975 e 1979. E no meio disso eu fiz vestibular para física e eu queria estudar física quântica. E aí, na grade curricular, tinha o curso do Fleury, que o Fleury ministrava, na época chamava-se Administração e Organização. E fazendo a disciplina do Fleury, eu larguei a física e resolvi continuar com produção. O Fleury sempre me bancou, desde o trabalho de formatura, que foi um trabalho, digamos, não convencional, foi feito numa organização não empresarial, em dupla, capa mole, que deu uma conflito com a biblioteca, né? E aí eu fui conhecendo um pouco melhor do trabalho do Fleury, que talvez seja um dos maiores intelectuais brasileiros em engenharia, porque ele criou uma teoria, né? Ele não só criou categorias, ele criou uma teoria em organização do trabalho, que tem o nome aí de rotinização, o nome que ele deu. Bom, aí eu fui fazer mestrado na COP, Fleury depois foi da minha banca, e na volta, que eu ainda não tinha defendido, mas acabou a bolsa, eu encontro o Fleury meio que por acaso, e ele me convida para participar de uma pesquisa sobre organização do trabalho e capacitação tecnológica em indústrias de bens de capital por encomenda. Isso viabilizou eu continuar trabalhando com engenharia, com pesquisa. Na época eu fazia teatro, eu ganhava dinheiro com teatro, então minha dúvida é se eu ia ser profissional de teatro ou de pesquisa, certo? E com esse convite eu acabei aprendendo a fazer entrevista, aprendendo a fazer roteiros e eu consegui me manter enquanto, digamos, terminava o mestrado e assim por diante, né? Depois eu fiz doutorado, com o Fleury foi meu orientador, fiz o concurso aqui na produção e virei docente, né? Acho que duas coisas eu ainda queria falar. Eu estava afastado, né? Eu fui diretor do IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e depois diretor da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. O Fleury me telefona dizendo o seguinte: vai ter concurso para titular no departamento. Eu falei, mas eu estou afastado, não faz sentido. Eu falei, não, faz todo sentido. Você quer voltar para o departamento ou não? Eu falei, sim, eu vou voltar. Então, você fazer o concurso sinaliza que você vai voltar. E aí eu fiz o concurso e acabei passando, né? Eu acabei virando titular nesse concurso, que eu não faria se o Fleury não tivesse levantado os argumentos para que eu fizesse. Depois, quando eu fui chefe do departamento, teve a comemoração dos 50 anos do departamento e o Fleury coordenou todo o levantamento histórico do departamento, que deu um livro, que onde está o livro, esse aqui, ó, desse livro, que foi basicamente uma obra organizada pelo Fleury. Bom, o Fleury sempre está evoluindo, interior organizacional, internacionalização de empresas multinacionais brasileiras, digitalização das organizações. Parabéns, Fleury, e muito obrigado pelo que você fez para a minha carreira. Nesta homenagem ao professor Fleury, quero falar de 3 aspectos que sempre me chamaram a atenção desde que o conheci em 1994. Primeiro, o professor instigador, o professor que faz os alunos crescerem a partir do questionamento. Segundo, o grande pesquisador, a referência em pesquisa para o nosso departamento. Um pesquisador curioso, um pesquisador apaixonado, mas acima de tudo, um pesquisador que conhece os caminhos da construção da pesquisa séria. Em terceiro lugar, a pessoa, o colega, o ser humano maravilhoso, aquele homem gentil e, acima de tudo, muito, muito, muito nobre. Muito obrigado, parabéns, professor Fleury. O professor Fleury foi meu professor na graduação
na engenharia de produção. Foi meu orientador de mestrado e doutorado. E quando surgiu uma vaga para ser docente no departamento, foi ele que me incentivou a prestar o concurso. Portanto, toda a minha carreira acadêmica eu devo ao professor Fleury. Eu lembro que quando a gente estava na pós-graduação, nós chegávamos para as reuniões de orientação com pensamentos extremamente complexos, né? Depois de tanta pesquisa feita. E o que ele fazia era uma faxina na nossa cabeça. Ele conseguia tirar o que era circunstancial e deixar apenas o que era essencial. Às vezes a gente chegava para ele como se fosse mostrando um pavão cheio de penas, e ele olhava, analisava e falava: olha, deixa esse pavão para o lado e fica apenas com esse franguinho aqui, que já está ótimo. Então ele tinha essa capacidade de chegar à essência de um estudo. Uma das características do professor Fleury é que ele é extremamente atencioso com as pessoas. Seja um pesquisador internacional, ou seja um auxiliar administrativo na escola. Ele tratava os dois com a mesma deferência, com a mesma atenção. E além disso, ele sabia exigir quando era necessário. Então eu não poderia deixar de dar esse testemunho da contribuição do professor Fleury à pesquisa, ao departamento e ao legado que ele deixou para nós. Caro Fleury Sensei, gostaria de felicitá-lo por ter atingido esta notável marca de 50 anos de grande dedicação ao Departamento de Engenharia de Produção da Poli. Eu pude acompanhar parte desta jornada, né? Primeiramente como seu aluno de graduação há 38 anos atrás, né? Depois como seu orientando de mestrado e como docente do PRO. Eu ingressei no PRO numa época em que ainda era possível iniciar como auxiliar de ensino MS1, ou seja, ainda jovem e com projeto de vida em aberto. E tive muitas dúvidas se continuaria na carreira acadêmica e, caso sim, se permaneceria como docente de tempo integral, o que exigiria um vínculo muito maior com a universidade. Numa época em que a maioria do corpo docente mais experiente do PRO não era de dedicação em tempo integral, você foi uma das pessoas que mais me serviram de referência e inspiração para eu criar a convicção de que sim, valeria a pena dar prosseguimento à carreira acadêmica com dedicação de tempo integral, e assim optei. E uma vez feita a opção, sempre pude contar com seu apoio e travar preciosas discussões acadêmicas que muitas vezes me fizeram mergulhar em momentos de Hansei. Hansei, em japonês, significa reflexão. Obrigado, portanto, pelos muitos exercícios valiosos de Hansei que você me provocou. E aproveito esta oportunidade para não falar apenas de assuntos acadêmicos. Gostaria de resgatar um episódio inesquecível. Todo mundo guarda em sua memória algumas refeições memoráveis. E sabe qual é uma das que eu guardo com mais carinho? Foi aquela feijoada que você e a Maria Teresa conseguiram preparar no apartamento do International House em que ficaram hospedados lá em Tóquio. Aquilo, para mim, foi uma delícia de comida, né? Mas também me serviu com uma grande lição de flexibilidade,
capacidade de improvisação e maximização de resultados com recursos escassos. Engenharia de produção na prática, né? Bom, então eu te agradeço por este e muitos outros episódios de aprendizagem agradável, convívio acadêmico que você me proporcionou e finalizo desejando a você muita saúde e vida longa. Oi, professor. Muito feliz de poder participar dessa homenagem. Queria aproveitar essa oportunidade para agradecer muito todas as oportunidades que o senhor me deu ao longo desses anos, desde a disciplina de metodologia, a IDS, as experiências internacionais, me abrir esse espaço e me mostrar o quanto isso é importante, né? Então, eu acho que com certeza isso foi inspirador e continua sendo. A outra coisa é essa questão de lidar com os alunos e de inspirar os alunos, né? Fazer esse trabalho de inspiração dos alunos e ensinar e motivar e oferecer oportunidades. Então isso, você me ofereceu todas essas oportunidades e eu hoje também tento fazer esse trabalho junto aos meus alunos agora. Então, eu acho que essa é uma missão incrível, que eu gosto muito, me identifico muito, né? E você foi importante, que sempre me serviu de inspiração e continua servindo, né? Então, muito obrigada, só tenho que agradecer. Eu queria dar um grande abraço, mandar um grande abraço para o Fleury, querido Antônio, aí durante todos esses anos, pelo apoio que você me deu, por tudo que você propiciou, me recebeu de braços abertos no departamento, me permitiu que eu desenvolvesse minha carreira junto a você e outros colegas. Então, a única coisa que eu tenho a dizer assim é obrigado pelo apoio que sempre foi dado e pela oportunidade. Gostaria de deixar aqui minha homenagem ao professor Fleury e dizer da minha admiração pela sua carreira, pela sua trajetória. A gente teve a oportunidade de conviver mais no ano passado, no ambiente virtual, que foi onde eu pude dividir a disciplina da graduação com o professor. E foi de muito aprendizado para mim, sem dúvida para os alunos, mas para mim que estou mais no início da carreira acadêmica, poder ver a condução com maestria, mesmo num ambiente tão diverso, aulas ricas, com temas atuais, articulados, e muito preocupado com o aprendizado individual de cada aluno, o desenvolvimento da capacidade crítica e de competências que são relevantes para o futuro desses alunos. Então, parabéns, professor Fleury, pela sua trajetória, muito obrigado pela oportunidade e por todo o aprendizado aí nos últimos anos. Parabéns. O professor Fleury é uma das pessoas que mais contribuiu com o desenvolvimento da engenharia de produção no Brasil, tanto que a BEPRO, reconhecendo essa contribuição, em 1991, quando fez a primeira indicação institucional para representantes de área na CAPES e CNPq, incluiu o nome do professor Fleury entre os indicados. Em 2011, ele recebeu a menção honrosa bepriana por sua participação no desenvolvimento da engenharia de produção no Brasil. E em 2021, nos brindou com uma palestra no ENEGEP. Então, em nome da BEPRO, agradeço ao professor Fleury por sua contribuição com a BEPRO e com o desenvolvimento da engenharia de produção no Brasil. E parabéns pelos 50 anos de docência na USP. Boa tarde. É com muita satisfação que eu venho aqui, em nome da ANPEPRO, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Engenharia de Produção, proferir algumas palavras com relação ao professor Afonso Carlos Correia Fleury. Essa é uma tarefa que, ao mesmo tempo que ela é fácil, ela se torna muito difícil. Ela é fácil pela quantidade e pelo valor das contribuições do professor Fleury para a área,
e se torna difícil pela quantidade, pelo valor das contribuições do professor Fleury para a área, pois é muito difícil selecionar alguns aspectos aqui, dentre tantos que são positivos da contribuição do professor Fleury. Eu vou tentar fazer isso, mas antes de tudo eu gostaria de dizer que eu estou aqui falando em nome da Ampeplo. Eu me sinto muito à vontade para fazer isso, pois a Ampeplo conferiu um reconhecimento da contribuição do professor Fleury, né, no evento de 2015. O professor Fleury foi agraciado com um reconhecimento da Ampeplo pela sua valiosa contribuição para a área de produção no Brasil, né? Isso me deixa muito à vontade para falar aqui em nome da Ampeplo. Bom, o professor Fleury é uma pessoa que tem algumas competências, algumas características que são muito relevantes que eu vou destacar aqui. Uma sua liderança, né? Ele é uma das pessoas que liderou a construção da engenharia de produção no Brasil, a construção e consolidação da engenharia de produção no Brasil. E fez isso de forma muito generosa e baseado muito na questão do método científico. O professor Fleury tem por característica, né, quando a gente lê os trabalhos do professor Fleury, a questão da validação dos resultados e um comprometimento, isso demonstra um comprometimento muito grande com a verdade científica. Isso é um valor, é um valor de extrema relevância para uma sociedade, para que a sociedade se desenvolva e seja reconhecida pelas outras sociedades, não só pelos pares internos daquela sociedade, mas pelos externos da sociedade também. E isso é uma característica que o professor Fleury tem e que ele desenvolveu isso e está registrado nos seus textos, nos seus artigos, no seu material, nos seus livros, enfim, né? E então, além disso, o professor Fleury tem uma inquietude muito grande. Se vocês observarem ao longo da carreira do professor Fleury, ele está sempre buscando um novo desafio. Então, a impressão que dá quando ele chega em um determinado assunto, em um nível de conhecimento, ele fica insatisfeito, fica inquieto e vai buscar outro assunto para que se torne um novo desafio para ele, para o avanço do conhecimento. Isso é uma característica fundamental dos pesquisadores. E a gente observa, né, que essa característica, ela aparece como DNA, né, na formação da engenharia de produção, né, no Brasil. E, particularmente, se a gente olhar o perfil dos orientados do professor Fleury, né, nós vemos muito dessa característica do compromisso com o conhecimento científico, com a validação científica, com a metodologia científica. Tá? Então, esses aspectos eu gostaria de destacar, né? A liderança, a inquietação, o comprometimento com a verdade científica e a generosidade de compartilhar conosco esse conhecimento. Então, aqui, finalizando aqui as palavras, eu gostaria de falar muito mais sobre o professor Fleury, mas finalizando, eu gostaria de traduzir tudo isso num único sentimento. O professor Fleury é uma pessoa inspiradora para a área, tenho a certeza disso, viu, professor Fleury? Sou uma pessoa que nos inspira, né? E o sentimento é de pura gratidão por toda a contribuição que o senhor fez para a área de produção. Gratidão mesmo, e esperando que e tenha certeza que o senhor nos inspira, tá? E inspirará as novas gerações também. Um abraço muito grande para o senhor, um abraço grande para aqueles que estão assistindo aqui também esse vídeo. Enfim, é isso aí. Tchau. 50 anos. Há muito que celebrar e muito que dizer sobre o professor Afonso Fleury. O professor Fleury foi muito importante na minha formação e na minha carreira profissional. Tenho muito orgulho de ter sido seu orientado. De fato, foi uma grande honra para mim. Com ele eu aprendi não apenas a conduzir uma pesquisa, mas a orientar, a ver criticamente os problemas, a me ater no que é essencial. Ele me conduziu pelos primeiros passos na engenharia de produção, me abriu portas e até hoje é um grande incentivador, em quem continua a me inspirar. Parabéns ao Departamento de Engenharia de Produção da Poli por ter acolhido e guardado esse excepcional professor, pesquisador, líder e ser humano. Na verdade,
Não só o departamento, a Escola Politécnica e a USP estão em júbilo, mas toda a nossa área no Brasil e no exterior. Como ex-presidente imediato, fui incumbido em nome do professor Hélder Gomes Costa e de toda a diretoria de representar a Ampepro, Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Pesquisa e Engenharia de Produção, e saudar o professor Fleury pela significativa contribuição dada à engenharia de produção, ressaltando que Fleury foi o segundo homenageado com o prêmio Ampepro em 2015. Não tenho como retribuir tamanho exemplo, apoio e incentivo na minha caminhada, mas pelo menos posso deixar o meu muito obrigado, Fleury. Que venham muitos mais anos da sua participação entre nós. Viva o Fleury! Oi, pessoal. Fico muito honrado em poder fazer parte dessa celebração, da comemoração dos 50 anos do professor Afonso Fleury, junto ao Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica. O professor Fleury tem uma trajetória bastante marcante nesse departamento, que eu pude acompanhar também ao longo desses últimos 50 anos, e que contribuiu de sobremaneira, né, desde os aspectos mais internos até os mais externos possíveis, dentre os quais sempre vale destacar todas as experiências internacionais, todas as conexões, todas as vivências e todas as parcerias que o professor foi capaz de potencializar, estabelecer e potencializar nesse período todo. Então, eu fico muito honrado de fazer parte dessa família especial e tradicional da engenharia de produção e desejo os melhores votos e parabenizo de coração o meu pai por tudo isso que ele foi capaz de construir nesses 50 anos.